Eu quero dar continuidade com vocês a esta campanha da família. E eu tenho falado aqui a vocês, já nas últimas semanas, a respeito de temas ligados à família. E hoje eu quero proferir aqui a última mensagem desta campanha, quando nós falaremos sobre o seguinte tema: proteja a sua família. E eu quero que você leia comigo o Evangelho de João, no capítulo 17, do verso 14 até o verso de número 18. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar, isso será proveitoso para você, mas o texto também está exibido aí em tela. O texto diz assim: Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Até aqui, meus irmãos. Nesta passagem que nós acabamos de ler, é o Senhor Jesus orando. Isso é o registro de uma oração feita pelo Senhor Jesus pelos seus discípulos. O Senhor Jesus estava prestes a deixar esse mundo, retornar para junto do Pai. Mas os seus discípulos precisavam continuar. E por isso Jesus ora por eles. Jesus sabia o quanto esse mundo pode ser mau, pode ser perigoso, perverso. O Senhor sabia que, por terem acolhido a palavra de Deus, eles se tornaram incompatíveis com esse mundo. Ao acolherem a palavra do Senhor, ao tornarem-se então servos do Senhor, criou-se uma incompatibilidade entre eles e o mundo, porque agora os discípulos não pertenciam mais ao mundo, assim como o Senhor também não pertencia. E por isso, diz o Senhor, o mundo os odiava e se oporia a eles então, exatamente na proporção desse ódio, dessa aversão que tinham pelo próprio Deus. E o Senhor, então, orando por eles, pede não que eles fossem retirados do mundo, mas que eles fossem protegidos do maligno. Na verdade, eles não poderiam ser retirados do mundo, porque o Senhor tinha, na verdade, um projeto com eles. O Senhor Jesus investiu na vida daqueles homens cerca de 3 anos ali, instruindo, mostrando-os para ele a vontade de Deus, falando sobre o reino de Deus, sobre o Evangelho, e eles se tornariam as testemunhas de Cristo neste mundo. Seriam eles quem levariam esta mensagem adiante. Como depois no verso 18, o Senhor deixa isso claro, dizendo que Ele os enviaria ao mundo numa missão. Assim como Ele próprio foi enviado também. Então o pedido do Senhor foi para que eles fossem protegidos do maligno. Eles precisavam ser guardados. Precisavam ser protegidos. Nós começamos a perceber algumas coisas aqui, que a ação do mal é uma realidade objetiva e inegável, presente em atuação nesse mundo. O próprio Senhor, quando estava ensinando-os a orar, naquela oração modelo ensinada aos discípulos, o Senhor Jesus os instruiu a que pedissem: livrai-nos do mal. Livra-nos do mal. Então, havia necessidade de que eles fossem protegidos. O Senhor pede também em sua oração que eles sejam consagrados na verdade que é a palavra.
Algumas traduções bíblicas, eu não sei a que você usa, trazem santifica-os na verdade. De fato, é a mesma ideia, as palavras são sinônimas. Jesus pede que eles sejam tornados santos, separados, distintos do mundo. Eles estavam no mundo, mas de alguma forma eles precisavam se tornar separados, distintos, então. O meio pelo qual seriam tornados santos é a verdade. A verdade revelada por Deus. A verdade que é a palavra de Deus. E uma vez então que fossem feitos santos, eles cumpririam a missão do Senhor no mundo quando Cristo voltasse para junto do Pai. Vivendo de acordo com a verdade do Senhor e não segundo os padrões do mundo, eles seriam capazes de representar Cristo aqui, então, no mundo. O que eu quero que vocês observem nesta oração feita pelo Senhor Jesus é que ele preocupou-se com o que o mundo poderia fazer a seus discípulos, com o que o mundo poderia causar a eles. O apóstolo João, na sua primeira carta, e se você puder, me acompanhe, a primeira carta de João, no capítulo de número 5, nós vamos encontrar João ecoando aqui, de certa forma, esta preocupação do Senhor Jesus, quando no capítulo 5, verso 19, ele escreveu o seguinte: sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. João repercute essa preocupação de Jesus. Nós pertencemos ao Senhor, mas o mundo onde nós estamos é um mundo que, talvez a sua tradução diga, jaz no maligno. Está sob o poder do maligno. Esta preocupação, ela não é nova. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história do povo de Israel, nós vamos encontrar Moisés, quando o povo estava para entrar na terra que Deus havia prometido a Abraão, depois, anos e anos depois, séculos depois, Moisés está conduzindo o povo para que entrassem naquela terra, e ele faz uma advertência ao povo. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 9. Ele vai alertá-los a respeito do perigo ali. Ele diz assim: quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Prestem atenção nesse alerta. Moisés diz a eles: tenham muito cuidado. Vale a pena a gente repetir isso. Tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis deles. Eu não sei se você já calculou isso, mas há no ser humano uma forte tendência de buscar conformidade. O ser humano, se ele se percebe diferente, ele tende a querer buscar conformidade. Ele tenta, de alguma forma, se ajustar ao ambiente. Isso é próprio do ser humano. Você pode perceber isso com maior clareza se você olhar, por exemplo, para adolescentes. O que normalmente se vê quando a gente olha para adolescentes? Não parece que saíram da linha de montagem de uma fábrica? Todos muito parecidos, no jeito, nos trajes, nos modos, nos gostos. Busca por conformidade, para não sentir-se de alguma forma excluído. Isso é muito comum nessa fase da vida, mas não só neles, isso é do ser humano. Porque ser diferente
bagunça o ideal coletivo. Aquilo que as pessoas aceitam e tomam por melhor, se você se apresenta diferente daquilo, isso te coloca numa posição de conflito. Você não se encaixa muito bem. Ser diferente perturba o ego dos outros. Aquele indivíduo que de repente não é capaz de assumir para si as mesmas coisas que você tem procurado assumir na sua vida, ele de alguma maneira se sente incomodado por você ser como é. E coloca-se em oposição, muitas vezes. Ser diferente gera também tensões pelo fato de trazer ações que são estranhas, desconhecidas pelo grupo, então. E por isso, as pessoas acabam procurando, de alguma maneira, não serem tão diferentes, serem iguais, porque assim diminuiria esse conflito, diminuiria essa tensão. Mas Deus os estava chamando exatamente para serem diferentes. Para viverem com muito cuidado e não imitarem os costumes detestáveis do povo daquela terra. E o que acabou acontecendo com o povo de Israel? Olha comigo, segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 8. O texto diz assim: seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado de diante deles, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Ou seja, exatamente aquilo sobre o que eles haviam sido advertidos que não fizessem, eles fizeram. Em pouco tempo, eles absorveram aqueles elementos da cultura daquele povo, da adoração pagã daquele povo. Imitaram as práticas que foram orientados a não imitar. E aí a gente começa a se dar conta de uma coisa: esse mundo não é brinquedo. Não é coisa à toa. Pelo contrário, é muito sério mesmo. O apóstolo Pedro, ele, quando escreveu a sua primeira carta, eu quero convidar você a olhar lá para 1 de Pedro, capítulo 5. Pedro vai trazer uma consideração aqui, que eu quero que você atente muito bem para ela. Capítulo 5, versículos 7 e 8. Pedro começa falando, então, sobre o seguinte. Ele diz assim: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Prestem atenção nesses dois versos. No versículo de número 7, ele ressalta o cuidado de Deus. Observou isso? E ele, ressaltando o cuidado de Deus, ele diz que nós devemos deixar nas mãos dele a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele cuida de nós. Amém? Estamos juntos? Porque ele tem cuidado de vós. É ele quem cuida. Mas no versículo 8, ele traz uma perspectiva de que, ao mesmo tempo que Deus cuida de nós, olha o verso 8, nós também precisamos estar atentos e tomarmos cuidado. Ao mesmo tempo que Deus cuida, nós precisamos estar atentos e tomarmos cuidado, porque há um perigo que ronda. Um inimigo cruel, o seu grande inimigo, o diabo, que está sempre à espreita. E ele busca alguém que ele possa devorar.
Por que que Pedro recomenda aí estar atento e tomar cuidado? Porque as grandes vítimas do inimigo acabam sendo os desatentos e os descuidados. Somente quem está firme na fé pode resistir a ele. Olha a primeira frase do versículo 9 aí desse capítulo. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Há um chamado para nós aqui de que nós estejamos atentos, porque há esse inimigo à espreita, buscando quem possa devorar. Nós poderíamos nos perguntar, será que o diabo anda rodeando e rondando as nossas famílias também? Pode ter certeza que sim. Pode estar certo de que sim. E de vez em quando ele faz mais uma vítima desatenta. Algumas vezes devora uma família inteira nessa sua ação. Os ataques que nós percebemos do inimigo contra a família hoje, eles podem ser facilmente observados. Eu não sei se nós estamos tão ligados nisso realmente, mas eles podem ser observados. Primeiramente, eu gostaria de citar aqui a total banalização da família na nossa sociedade. Pensem bem, se você for conversar com pessoas, eu digo pessoas fora do ambiente religioso evangélico, o que nós encontramos de forma mais presente, mais comum? Pessoas que têm ideias depreciadas a respeito da família. Casar-se? Para quê? O que é isso? Casar-se é arrumar problemas. O casamento é um obstáculo, vai atrapalhar o seu progresso, vai atrapalhar os seus planos, a sua carreira. Famílias, o senso de família totalmente banalizado e as pessoas ficam em busca de qualquer outro arranjo que não seja objetivamente uma família. E procuram fazer arranjos desse tipo. Outro ataque que nós temos visto do inimigo contra as famílias também, os questionamentos sobre a composição da família. A gente percebe, por exemplo, e algumas coisas são realmente arranjos que vão se formando pela necessidade mesmo, não é? Nós encontramos muitas famílias que, às vezes, um dos cônjuges não está mais presente ali, e, às vezes, composições são feitas a fim de que um ajude o outro e, de alguma forma, aquela família siga adiante, e algumas vezes de uma forma que traz paz, traz conforto para as pessoas. Mas a gente foi saindo de uma questão, de um arranjo, de uma organização de família, para um processo tão complicado que nós chegamos numa coisa chamada poliamor. Vocês já ouviram essa expressão? Eu confesso para vocês que eu achava que nós já tínhamos chegado ao limite quando começou a se popularizar a ideia de trisal. O que é a ideia de trisal? Ora, duas mulheres e um homem que agora formam um arranjo familiar, vivem juntos ali. Ora, dois homens e uma mulher, seja lá como for a coisa que vai ser formada ali. Mas o que é o tal do poliamor? O poliamor ainda consiste a ideia do seguinte: olha, eventualmente nós podemos aqui ser 3, mas nada impede que a gente também se envolva com outras pessoas por amor, por amor. Mas não é uma traição, porque há consentimento mútuo nesse negócio. E o que mais me espanta é que quando nós vemos publicações relacionadas a isso, e nas redes sociais há muitas publicações relacionadas a isso,
Tenha a curiosidade de olhar os comentários e você perceberá o grande público aplaudindo, achando sensacional que tal coisa funcione. E isso tem contestado o que é família. Para além disso, ainda, a destruição dos personagens da família e de seus papéis. A ideologia de gênero tem levado as pessoas a pensarem que gênero ou sexualidade não está ligada ao sexo biológico. E o indivíduo, então, pode ser qualquer coisa que lhe pareça mais interessante. Porque, segundo eles, sexualidade não tem a ver com biologia, mas é uma construção social. Mas sabe qual que é o problema? Isso tem sido massificado na sociedade, inclusive na cabeça de nossas crianças também. Nós estamos lidando com esses ataques. Além disso, há muitos valores que negam a família. Vivemos numa sociedade altamente individualista. No individualismo não há possibilidade de você doar-se por alguém, você está em busca do seu próprio interesse. Vivemos numa sociedade altamente materialista também. E tudo isso vai jogando contra a ideia de família. Há muita negligência também. As nossas famílias estão sob ataque porque o modelo bíblico de família é considerado atrasado, vencido e até mesmo inibidor das liberdades individuais. Então, por isso, de alguma maneira, esse modelo precisa ser, na expressão da contemporaneidade, desconstruído. Nossas famílias estão em ataque, sob ataque. Sabe qual que é a minha preocupação? A gente só procura se defender de um ataque que a gente percebe. Se a gente não percebe, a gente não se defende. Será que nós estamos atentos? Ou será que estamos desapercebidos? Nós temos mantido a vigilância ou temos permitido que a nossa família viva nesse mundo como se ele não representasse ameaça alguma? Como que nós temos lidado com isso? Muitas coisas podem estar chegando ao coração da nossa família sem que a gente perceba. E sem que a gente tome atitude em relação a isso. Se estivermos desatentos, isso pode chegar. Esse leão que Pedro disse que anda em volta, rodeando, procurando quem ele possa devorar, eventualmente pode estar morando em nossa casa e a gente tratando como se fosse um pet, como se fosse um bichinho de estimação, sem que reconheça o perigo daquilo. E olha, não é difícil nós sermos enganados. Não é difícil. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 14, Paulo disse que Satanás se disfarça de anjo de luz. Que ele tem essa capacidade de apresentar-se de uma maneira que alguém pode olhar e falar, que coisa boa que é isso. Quando, na verdade, ele está apenas disfarçando as suas intenções malignas. Ele é bom nisso. E tem enganado pessoas desde sempre. Enquanto você não puder enxergar, Satanás continuará numa expressão que Paulo usa na carta aos Efésios, capítulo 6, lançando seus dardos inflamados, as suas flechas incendiárias contra a família. E se estas flechas
não forem detidas, elas causarão grande destruição. Elas causarão grande destruição. Estas flechas podem vir algumas vezes em forma de pessoas que exercem má influência. Às vezes, pessoas do nosso convívio, às vezes, pessoas de ambientes externos da vida da sociedade, algumas vezes pessoas que estão falando a nós e aos nossos filhos pela internet, mas são flechas que algumas vezes estão sendo lançadas em nossa direção. Algumas vezes essas flechas vêm em forma de flerte com valores pecaminosos. E a gente não percebe, mas a gente começa a tratar como muito natural algumas coisas que não são naturais. Que não são naturais, mas não são apresentadas de alguma forma. Até mesmo pode vir em forma de um esfriamento espiritual, que vai fazendo com que a pessoa se torne cada vez mais desapercebida também. Estas flechas, se não forem detidas, elas causarão estragos. E não se espantem, algumas destas flechas cairão sim no quintal da nossa casa. Mas se você estiver bem atento para isso, você tem condição de agir. Você tem condições de agir. Vamos olhar a Efésios capítulo 6, para a gente ver como Paulo ensinou a lidar com essa questão dos ataques malignos. Efésios capítulo 6, eu lerei com vocês os versos 10 a 17. O texto diz assim: uma palavra final, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao maligno no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A recomendação de Paulo aqui ela é muito interessante. Ela começa a falar sobre ser forte no Senhor. De que maneira que nós podemos lidar com esses ataques do inimigo? Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. É o que ele disse aí no versículo de número 10. Deus nos dá uma armadura com a qual podemos vencer as estratégias do diabo. Ele nos dá condições para isso. Precisamos dessa armadura dada por Deus, por quê? Veja o que Paulo diz: nós não estamos lutando contra pessoas, mas contra os poderes espirituais desse mundo de trevas. Não estamos tratando aqui de um embate com qualquer ser humano, objetivamente, mas contra os espíritos malignos que operam nesse mundo perverso. Por isso precisamos dessa armadura de Deus. Se nós estivermos munidos dessa armadura, não seremos derrotados.
não seremos vencidos, pois usando esta armadura, quando formos atacados, ainda assim permaneceremos firmes e de pé. Mas a armadura deve ser vestida completamente. Vestidos com esta armadura, ficaremos firmes. Isso significa que não vamos ceder, não vamos fugir, não vamos nos render de forma alguma a esta pressão. Devemos, segundo esse texto, manter erguido o escudo da fé com o qual os ataques de Satanás são repelidos. Vejam vocês que não poderemos evitar que estes ataques aconteçam, mas nós podemos desviá-los da nossa família. Não temos condições de impedir que Satanás ataque, mas nós podemos criar uma situação a fim de protegermos a nossa família. O desafio que nós percebemos aqui é Paulo nos chamando para assumirmos uma postura defensiva. Não uma postura de alguém que está simplesmente de maneira acuada, passiva e vendo as flechas caírem sobre sua família e sem, de alguma forma, lutar contra isso. Nós precisamos ter uma postura defensiva contra as artimanhas malignas. Cada um de nós deve, portanto, proteger a família. Deixe-me fazer aqui 3 colocações, então, de lições que nós precisamos observar aqui a partir desse texto. A primeira delas, meus irmãos, este mundo, eu acho que isso ficou claro para todos nós já, este mundo não é inócuo. Não é. Ao contrário, é muito perigoso. Esse mundo é perigoso. Não foi à toa que Jesus demonstrou preocupação com os seus discípulos que ficariam no mundo. Não foi à toa. Esse mundo tem sim poder de arrastar para baixo. Aconteceu com o povo de Israel, o povo de Deus. Mesmo alertados, aconteceu com eles. Acabaram corrompidos. Deus os separa, Deus os conduz em segurança, os sustenta por anos e anos numa caminhada no deserto. Mas um dia eles entram na terra e acabam sendo arrastados, seduzidos pela mentalidade, pela cultura ali. Esse mundo tem essa capacidade. Jesus orou pedindo que os seus discípulos fossem guardados desse risco. Não foi à toa que Jesus fez essa oração pelos discípulos. Então, não tenha dúvida, algo assim pode acontecer com a nossa família. Algo assim pode acontecer com a nossa família. Portanto, não podemos agir descuidadamente, deixando a nossa família desprotegida. Não podemos. A nossa família está constantemente sofrendo essa pressão por conformidade, para que se enquadre. E não são só as crianças, os adolescentes, não. Os adultos também. Um homem adulto, crente, ele também é pressionado dentro dos ambientes em que ele está, no mundo, na sociedade, para que ele de alguma forma se enquadre naquilo.
e adote o jeitão, porque se ele tentar ser diferente ali, ele vai ser tratado de uma forma estranha. Mulheres estão sendo comprimidas também de várias formas, e há uma tentativa desse mundo de fazer com que elas também não sejam diferentes, mas se ajustem àquilo que o mundo quer que elas sejam. E os nossos filhos, então, nem se fala. A nossa família precisa aprender a aceitar o custo de ser diferente. Cada um de nós precisa aprender a aceitar o custo de ser diferente. A gente precisa zelar e cuidar da nossa família para isso. A nossa família está continuamente sob os olhos desse predador que é o diabo, procurando uma oportunidade, procurando uma brecha. A nossa família está recebendo, como eu disse, essas flechas incendiárias, esses dardos inflamados. Nós não podemos deixar a nossa família desprotegida. Se você estiver atento, e por acaso você perceber qualquer pessoa na sua família sofrendo essa pressão, você chega junto e fortalece. Se por acaso você percebe que alguém na sua família está meio desatento, e o inimigo está à espreita, esperando uma oportunidade de atacar, você chega junto, você afugenta, você age para não permitir que alguém querido seu caia nas garras dele e seja devorado por ele. Se uma flecha dessas cair no seu quintal, se você estiver desatento, quando você perceber, o incêndio pode ter tomado uma proporção que você não consegue mais lutar contra ele. Mas se você está atento, uma flecha dessa cai no seu quintal, você com um balde bom de água, você resolve esse problema e você diz: aqui não. Aqui não. Mas nós precisamos estar atentos. Então a primeira lição que esta reflexão traz para nós aqui é que é fundamental que nós estejamos vigilantes e prontos para agir pela segurança da nossa família, nossa e da nossa casa. Não nos deixando enganar quando Satanás se apresentar disfarçado de anjo de luz. Mas que você claramente enxergue, discirna e diga: opa, alto lá. Aqui não. Esteja atento, esteja vigilante para agir pelo bem da sua família. Esteja atento e vigilante. A segunda lição que esta reflexão nos traz, eu penso que é sobre quando Jesus, orando pelos seus discípulos, ele pediu ao Pai que eles fossem santificados na verdade da palavra. É o pedido que Jesus faz ao Pai. Santifica-os na verdade que é a tua palavra. Curiosamente, Paulo, quando disse que nós deveríamos lutar contra as artimanhas malignas, usando a armadura de Deus, ele disse que nós deveríamos estar cingidos com o cinturão da verdade também. O cinturão era o que mantinha toda aquela estrutura ajustada. É a verdade que o faz. De fato, somente a verdade da palavra pode nos prevenir contra
ataques malignos. Somente ela pode nos prevenir. É por ela que nós ganhamos discernimento para nós podermos olhar e perceber a malícia do inimigo que chega disfarçado. É ela quem nos dá discernimento. É esta verdade da palavra também que age na transformação do entendimento, como Paulo escreveu aos Romanos: não se conformem, mas transformem-se pela renovação do entendimento de vocês. É a verdade da palavra que transforma o entendimento, renova o entendimento. E eu posso dizer para vocês com muita convicção que nenhuma ideia de banalização da família, de distorção do senso de família, da destruição dos seus personagens e dos seus valores, nenhuma dessas ideias prosperarão no coração e na mente de uma pessoa que esteja bem fundamentada na verdade da palavra de Deus. Não prosperarão. O Senhor disse ao profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, ele disse assim: o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. O meu povo está padecendo disso. Mas se nós estivermos bem fundamentados na verdade da palavra do Senhor, isso não nos acontecerá. A pergunta que eu me faço é: nossa família tem crescido no conhecimento da verdade? Tem crescido? Nós mesmos temos nos instruído nela? Temos nos preocupado de instruir os nossos filhos? Quando porventura alguma situação atinge a nossa família, nós temos buscado as respostas na palavra de Deus, ou nós temos buscado as respostas que esse mundo tem para aquilo? É fundamental. Tome nota disso. Guarda isso no seu coração. É fundamental que nossa família conheça, aprenda a amar e pratique a verdade revelada pelo Senhor em sua palavra. Como Jesus orou pelos discípulos e disse: santifica-os na verdade que é a tua palavra. A verdade da palavra santifica a nossa família. Se ela for fundamentada nisso, a verdade da palavra haverá de santificar a nossa família. Então concentre-se nisso. É fundamental isso, que a nossa família conheça, aprenda a amar e pratique a verdade revelada na palavra do Senhor. E finalmente, a última lição que eu quero destacar, com base nesta reflexão, é que este cuidado com a família é uma tarefa constante e crescente. Por quê? O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, lá no capítulo 3, versículo 1, Paulo fez um alerta para Timóteo, dizendo para ele o seguinte: que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. E ele continua explicando então esses tempos difíceis, nos versos que seguem, e ele vai dizer: porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. E ele vai discorrer toda uma série de características péssimas
que marcariam as pessoas desse tempo. Mas o que eu quero que você perceba é que quando nós olhamos para isso, nós percebemos que os dias já estão muito difíceis. Estes dias difíceis que Paulo alertou Timóteo sobre a chegada deles, a vinda desses dias difíceis, estão aqui diante de nós e nós podemos perceber que nós já vivemos dias muito difíceis. E vejam, a tendência não é de melhora. A tendência não é que as coisas fiquem melhores. Pelo contrário, como Paulo vai escrever aos Romanos, ele vai dizer que as pessoas inventam modos de pecar. Se não tem um jeito, vamos inventar um outro. E a gente tem visto isso acontecer de uma forma muito triste. Nós não poderemos impedir este processo que tem tomado conta do mundo. O próprio Senhor Jesus alertou que esse era um processo mesmo que iria se tornando cada vez mais agudo até que ele vai voltar e botar fim na história. Nós não vamos impedir que isso aconteça, mas nós podemos construir diques que impeçam que esta maré invada a nossa casa. Podemos. Eu lembro-me de um vídeo que pude ver divulgado aí numa rede social. Eu nem sei se é... Hoje a gente está num tempo que a gente não sabe o que é real e o que não é, né? Quando a gente vê alguma coisa pela internet. Mas alguém que teria investido num sistema de contenção de água para a sua casa, porque a área em que ele vivia tinha muitas inundações, e no vídeo em questão mostrava aquela área, numa foto aérea, aquela área toda alagada e aquele terreno ali que não tinha sido tomado pela água. Meus irmãos, mas é basicamente disso que nós estamos falando. Nós não podemos impedir que essas coisas aconteçam lá fora. Mas nós podemos criar barreiras, sim, e não permitirmos que essas coisas tomem a nossa casa e a nossa família, fazendo-as sucumbir nisso também. Continuamente, nós sofreremos algum tipo de ataque. Porque a nossa família foi chamada assim para ser diferente. Foi chamada para ser diferente. E com isso, o inferno nunca se cansa de atacar. Mas se nós nos fortalecermos no Senhor e no seu grande poder, como Paulo disse, escrevendo aos Efésios, depois de tudo, nós continuaremos de pé e firmes, porque estaremos vencendo com o poder do Senhor. Então, não abra mão, não desista, não ceda, não se renda. Assuma uma posição defensiva para a proteção da sua família. Assuma uma atitude defensiva para a proteção da sua família. E assim, que a nossa família não seja vitimada pelas artimanhas do inimigo. Amém, queridos? Fechem seus olhos comigo, vamos orar.